Você já imaginou reformar uma casa antiga e descobrir um segredo enterrado no tempo? Pois foi exatamente isso que aconteceu com uma família ao derrubar uma parede. Por trás dela, um quarto secreto escondia uma história capaz de arrepiar até os mais céticos. O que será que havia lá dentro? Que mistérios estavam escondidos naquele lugar? Prepare-se, porque hoje vamos revelar os detalhes dessa descoberta que parece ter saído de um filme de terror. Comente agora, eu estou preparado para essa história, e mostre que você é corajoso para desvendar os segredos mais sombrios. Casas antigas sempre têm histórias para contar. Muitas vezes, essas histórias estão nas rachaduras das paredes, nos rangidos dos pisos de madeira ou nos objetos esquecidos no sótão. Mas e quando a história se revela de uma forma completamente inesperada? Foi o que aconteceu com a família Rodrigues ao iniciar a reforma de uma casa centenária no interior do Brasil. A casa, comprada por um preço considerado bom demais para ser verdade, já tinha sua cota de peculiaridades. Portas que fechavam sozinhas, objetos que apareciam fora do lugar e uma sensação constante de que algo observava. Apesar disso, a família decidiu encarar o desafio. Afinal, era apenas uma velha construção. Logo na primeira semana de reforma, os pedreiros descobriram uma parede que parecia ser mais espessa do que o necessário. Ao investigar, perceberam algo estranho, uma cavidade que não estava no projeto original. Curiosos, começaram a derrubar os tijolos. O que surgiu foi um pequeno quarto, completamente intacto, como se tivesse sido lacrado décadas atrás. Dentro do quarto, havia móveis empoeirados, livros antigos e um diário misterioso. O cheiro de mofo era sufocante, mas isso não impediu que todos quisessem saber o que aquele cômodo escondia. A descoberta do quarto secreto deixou a família Rodrigues em um misto de hesitação e inquietação. O cômodo, que parecia intocado por décadas, tinha uma atmosfera pesada, quase sufocante. Dentro do pequeno espaço, uma mesa antiga com pernas esculpidas à mão sustentava um candelabro coberto de poeira. Ao lado, uma cama de ferro enferrujada ainda estava arrumada, como se alguém tivesse saído dali às pressas. Mas o que realmente chamou a atenção foi o diário encontrado em uma gaveta do armário. A capa de couro, desgastadas, tinha as iniciais EA gravadas, mas sem nenhum indício de quem seria essa pessoa. Quando abriram o diário, as páginas amareladas estavam cheias de anotações, escritas em uma caligrafia caprichada, mas levemente trêmula. As primeiras páginas revelavam o cotidiano de uma jovem, aparentemente chamada Elisa, que parecia viver na casa durante a década de 1930. Ela descrevia sua rotina, mencionava a solidão de viver isolada e fazia relatos sobre sua família. Ou melhor, sobre o pai autoritário que a impedia de sair de casa e a obrigava a viver reclusa naquele quarto. O tom das anotações mudava drasticamente conforme as páginas avançavam. Elisa começou a relatar acontecimentos estranhos no quarto. Ela escrevia sobre sussurros que pareciam vir das paredes e sombras que se moviam mesmo sem ninguém ali. Ela acreditava que algo estava tentando se comunicar com ela, e isso a aterrorizava. Em uma das últimas páginas, Elisa descreveu uma noite particularmente assustadora. Ela escreveu: "Hoje ouvi meu nome sendo chamado. Era uma voz fraca, quase um gemido, mas estava vindo de dentro do quarto. Quando olhei para o espelho, vi algo atrás de mim, algo que não deveria estar ali. Não sei quanto tempo mais aguentarei isso. Tenho medo do que pode acontecer se eu fechar os olhos."
A última página do diário estava inacabada. As palavras terminavam abruptamente com um risco na página, como se a jovem tivesse sido interrompida. O que teria acontecido com Elisa? Enquanto a família lia o diário, começaram a perceber sinais que deixaram a situação ainda mais tensa. Os mesmos sussurros que Elisa descrevia começaram a ser ouvidos à noite, e as portas da casa passaram a abrir e fechar sozinhas. Até mesmo os pedreiros, que inicialmente trataram tudo como brincadeira, começaram a pedir para não trabalhar mais na reforma. O mistério se intensificou quando a família decidiu investigar os registros históricos da casa. Ao visitar a prefeitura local e conversar com os moradores mais antigos da região, descobriram que a casa já havia sido palco de uma tragédia. Elisa, a jovem mencionada no diário, desapareceu misteriosamente, e muitos acreditavam que ela nunca havia deixado o quarto. Os dias seguintes trouxeram mais perguntas do que respostas. Objetos começaram a se mover sozinhos, e um dos filhos da família relatou ter visto uma menina no corredor durante a noite. Teriam liberado algo ao abrir aquele cômodo? Após a descoberta do diário e os estranhos eventos que começaram a acontecer, a família Rodrigues estava dividida. Alguns queriam fechar o quarto novamente, lacrando como havia sido encontrado, enquanto outros acreditavam que era necessário entender mais sobre o que tinha acontecido com Elisa para encerrar aquele ciclo de mistérios. Foi então que decidiram chamar uma historiadora local, Dona Clara, conhecida por seu profundo conhecimento sobre a cidade e suas construções antigas. Clara analisou o diário e observou algo que a família não havia notado: pequenas marcas em algumas páginas, como se alguém tivesse riscado símbolos discretos. Segundo ela, esses desenhos pareciam ser relacionados a práticas espirituais ou místicas comuns na época. Com base no diário e nos registros históricos, Clara ajudou a reconstruir a história de Elisa. A jovem vivia sob o controle de um pai extremamente religioso e recluso, que, segundo os relatos, acreditava que Elisa tinha sido amaldiçoada. Os rumores locais sugeriam que ela sofria de algo que hoje poderia ser entendido como crise de sonambulismo ou até mesmo alucinações. Na época, essas condições eram frequentemente interpretadas como sinais de possessão ou de bruxaria, e as pistas começaram a se alinhar de forma perturbadora. O diário mencionava uma cerimônia que o pai de Elisa teria realizado no quarto, supostamente para purificar sua alma. Clara explicou que era comum em comunidades isoladas que rituais do exorcismo fossem realizados de maneira clandestina. Porém, algo naquele ritual pareceu ter saído errado. Conforme investigavam mais fundos, a família encontrou um espaço escondido sobre o assoalho do quarto, um pequeno baú de madeira selado. Dentro dele havia itens estranhos: uma fita de cabelo, velas consumidas e um crucifixo quebrado e ainda uma boneca de pano. Esses objetos pareciam fazer parte do ritual, mas o estado em que foram encontrados indicava algo macabro. Talvez Elisa não tivesse desaparecido como os moradores acreditavam, mas sim sido trancada e deixada para morrer no quarto. Enquanto isso, os eventos sobrenaturais na casa aumentaram de intensidade. A mãe da família relatou ouvir alguém chorando no quarto durante a madrugada, e os filhos começaram a evitar passar perto da porta. Um dos pedreiros mais antigos, com anos de experiência em reformas, recusou a se voltar à casa, dizendo que aquele lugar não era para vivos. Dona Clara sugeriu realizar então uma cerimônia de encerramento, algo para respeitar o espírito de Elisa e ajudá-lo a seguir em frente. Com o auxílio de um especialista em fenômenos paranormais, a família organizou uma noite para tentar
se conectar com Elisa e oferecer um pedido de desculpa por ter invadido seu espaço. Durante a cerimônia, estranhas ocorrências confirmaram que algo estava ali. As velas tremularam sem vento e um leve perfume floral que não existia na casa tomou conta do ambiente. Mas a maior revelação aconteceu nesse momento. Usando um gravador, o especialista captou uma voz fraca e melancólica que dizia apenas: "Por favor, não me deixe sozinha." Depois disso, a família tomou a decisão de fechar o quarto novamente. Porém, dessa vez, colocaram uma placa na porta com o nome Elisa, gravado como um sinal de respeito e memória. Após a cerimônia e a decisão de selar o quarto novamente, a atmosfera da casa começou a mudar. Os fenômenos inexplicáveis, como os sussurros e as portas se movendo sozinhas, diminuíram consideravelmente. Era como se o espírito de Elisa tivesse finalmente encontrado um pouco de paz. Contudo, a experiência deixou marcas profundas na família Rodrigues, tanto emocional como psicológica. A história rapidamente se espalhou pela cidade, atraindo curiosos e estudiosos do paranormal. Muitos queriam visitar o local, mas a família decidiu evitar mais perturbações. A placa na porta do quarto com o nome de Elisa tornou-se um símbolo de respeito e um lembrete do que haviam descoberto. A mãe da família relatou que, mesmo após o quarto ser lacrado novamente, sentia uma presença na casa, mas não de forma ameaçadora. Era como se Elisa estivesse agradecida pela maneira como havia lidado com sua memória. Os filhos, antes aterrorizados, começaram a entender a história como uma lição sobre a empatia e a importância de honrar o passado. O impacto da descoberta foi além do sobrenatural. Inspirada pela experiência, a família começou a pesquisar mais sobre a história da região e das outras casas antigas. Isso os levou a conhecer histórias de outras famílias que viveram dramas semelhantes com segredos guardados por décadas. A Casa Rodrigues passou a ser vista como um ponto histórico, mesmo que de forma discreta, e trouxe à tona discussões importantes sobre a preservação do passado e as memórias que ele carrega. Mas nem tudo foi esclarecido. As lacunas da história de Elisa ainda despertam questionamentos. Quem era realmente o pai dela? Por que ele escolheu lacrar o quarto em vez de buscar ajuda para a filha? E o mais perturbador, o ritual que ele realizou era mesmo para salvar Elisa ou havia uma intenção mais sombria? Embora essas perguntas provavelmente nunca sejam respondidas, o caso trouxe uma reflexão importante. O que carregamos nas paredes das nossas casas pode ser muito mais do que poeiras e tijolos. Cada espaço tem uma memória e algumas delas, por mais que tentemos ignorar, encontram formas de se rebelar. A lição final que a família levou dessa experiência foi clara. Respeitar o passado é essencial para encontrar a paz no presente. Reformar uma casa não é apenas uma transformação física. É também uma jornada emocional e espiritual, onde o antigo encontra o novo e, às vezes, os segredos do passado pedem para ser ouvidos. A história da família Elisa é um poderoso lembrete de como o passado sempre encontra uma maneira de se conectar ao presente. O quarto secreto revelou não apenas os segredos de Elisa, mas também uma lição sobre o respeito e a empatia pelas histórias que vieram antes de nós. Seja através de memórias físicas, como um diário, ou energias que insistem em permanecer, o passado tem muito a nos ensinar. Agora, eu quero saber de você. O que você achou dessa história? Comente aqui embaixo. Eu respeito o passado e suas memórias, para mostrar que você também valoriza essas lições. E se você chegou até aqui, parabéns! Você é uma pessoa curiosa, corajosa e persistente. Comente,
Eu cheguei até aqui, sou persistente e aprendo com o passado. Não pare por aqui. Assista também outros vídeos recomendados na tela final. Te vejo lá.